Estamos de volta com o Bom Dia News e agora vamos falar sobre política e fazer uma análise dessa eleição com o professor, historiador e cientista político, Ricardo Arraes. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Carliette. Eu já começo perguntando o seguinte: as eleições esse ano, a corrida presidencial, tem uma diferença grande das últimas eleições. Não existe mais uma polarização tradicional entre PT e PSDB. Hoje o que se vê uma grande quantidade de eleitores, quase um quarto, admitindo o voto em Jair Bolsonaro. Qual seria o perfil desse eleitor e o que ele busca? De fato, nós temos uma eleição diferenciada das outras 4 eleições que tivemos anteriormente, né? Aquela polarização que existia entre os candidatos do PT e os candidatos do PSDB, de fato, nessa eleição não se fazem presente. Embora tenhamos aí um candidato que já disputou eleições, né, que já está na mídia e no recall do eleitor já há algum tempo, que é o Alckmin. Mas a tendência de subida do Fernando Haddad é possível que coloque novamente o PT como um dos protagonistas a disputar o primeiro turno com chances de vitória. Nesse momento ainda não, ele só se viabilizou agora há 8 dias da campanha, ainda não está consolidada ainda a imagem dele como candidato da oposição. Mas a tendência, isso é natural dentro de um processo de eleições, é de que o novo nome possa ter uma catapultagem nas suas preferências. E essa nova roupagem que você falou, de fato, ela está bem presente, que é exatamente o fim daquele pêndulo ou para o PT ou para o PSDB. Isso muito se dá exatamente por conta de que os candidatos do PSDB não conseguem um nível de alavancagem que o permita estar na disputa das cabeças. Por outro lado, a ausência de Lula tirou do PT esse protagonismo que existia nas outras eleições. E no lugar do PSDB e PT, nós temos aí a figura de Bolsonaro, que é de um partido pequeno, e do Ciro Gomes, que é de um partido tradicional, mas que não tem chances assim, de disputar, especialmente nas eleições anteriores, de igual para igual. Nesse momento, com a ausência de Lula, né, e com ainda a permanência de Haddad nos patamares para trás, coloca Ciro com uma certa predominância. Mas as próximas pesquisas vão mostrar se ele tem fôlego para suportar um candidato agora oficial do PT, que é o Fernando Haddad. Nos últimos 5 anos, muitos acontecimentos importantes aconteceram no Brasil, começando pelas jornadas de junho de 2013, quando a população no país inteiro foi às ruas gritar contra a corrupção. Depois disso, a gente teve a situação da Dilma, que foi eleita com pouco mais de 51% dos votos, quer dizer, pouco mais da metade dos eleitores. Logo depois, ela sofreu o processo de impeachment, teve toda a questão da Lava Jato, que envolveu inúmeros partidos, não só o PT, finalizando com o Temer assumindo e com um governo extremamente impopular. O que o eleitor quer hoje, analisando todos esses acontecimentos que com certeza moldaram a opinião do eleitor nesse ano de 2018? Nós temos aqui, me permita, várias questões que você faz e que precisaria de mais tempo para a gente tocar em cada uma delas. A primeira, começada por você, sobre as jornadas de 2013, que criou uma expectativa muito grande de que as urnas em 14 pudessem trazer uma novidade, né? Pudesse trazer um protagonismo de novos atores e de uma política mais democrática. Mas as eleições de 14 foram de um retrocesso muito grande, né? Apareceram para o cenário uma quantidade grande de representantes de igrejas evangélicas, de militares, né? Então esses fatores aí da rua não reverberaram nas eleições, né? Mas isso já tinha acontecido também no Direta Já, no Fora Collor. Então a população fica adormecida durante um tempo, depois ela desperta, mas não levanta.
e não provocam uma mudança significativa nos resultados eleitorais. É possível que agora, com esses novos protagonismos de Bolsonaro ou de Haddad, se conseguir, né, se o Lula conseguir transferir esses votos para ele, é possível que nós tenhamos aí novamente dois combates, em primeiro e segundo turno, de dois personagens que não são tão conhecidos da mídia, né? Embora Bolsonaro tenha já mais de 27 anos de mandatos, mas a atuação dele é muito restrita ao Rio de Janeiro, embora ele nem seja carioca. E o Haddad, que embora tenha tido uma participação nos governos petistas, mas é muito mais ligado ali. Foi ministro da Educação. E prefeito de São Paulo, Isso. Então está muito mais ligado ali ao sudeste do país. E está sendo conhecido agora, por isso é que a votação dele ainda bem discreta, né? Mas eu tenho certa reticência em acreditar que vai haver uma grande mudança, nós tenhamos uma grande transformação na representação política. E o menu eleitoral que nós temos aqui, especialmente aqui para o Piauí, não aponta isso. A gente pode discutir isso mais tarde, mas enfim, o que nós temos em vista aí da propaganda política de um continuismo maior ainda do que na representação que está acabando o seu mandato. Como explicar então o fenômeno Bolsonaro? É um político que se vende como novo, como o não corrupção, o contra tudo que está aí, mas a gente sabe que se você pesquisar um pouco mais, você tem um parlamentar que já atua há 27 anos no Congresso, sem grandes feitos, sem levantar bandeiras importantes, com um vice que declara abertamente que é a favor de um autogolpe, como ele mesmo diz, que é a favor de uma nova Constituição, em quem decide não são os representantes eleitos pelo povo, quer dizer, todas essas situações já seriam suficientes para o eleitor ficar desconfiado, mas não, Bolsonaro cresce. Como explicar isso? Olha, o mundo hoje, e o Brasil não pode ficar fora dessa análise, o mundo hoje passa por uma revisão nos seus entes políticos, né? Na Europa há um avanço da direita, né? Os Estados Unidos são governados nesse momento por um governante da direita, que também se coloca contra um monte de coisas, né? Criando uma bolha, cada vez mais essa bolha se solidificando, dos Estados Unidos se isolando do resto do mundo, né? E na Europa não tem sido diferente. E aqui no Brasil, essa preferência inicialmente a Bolsonaro também tem mostrado isso, que há essa tendência de o Brasil também seguir no governo de direita. Supondo que Ciro ganhasse a eleição, não seria muito diferente também por conta inclusive das propostas que ele tem apresentado e do seu jeito de governar, que é um jeito truculento, que é um jeito pouco democrático, de pouca conversa, de pouco diálogo. E isso é uma maneira de governar que é da direita. De não ouvir o antagonista, né? De não ouvir a outra possibilidade de diálogo. Então, essa tendência, essa virada, essa guinada à direita, ela não é só nossa. E me permita, hoje, eu conversando com o meu menino de 14 anos, eu perguntei como é que era lá dentro do nicho de preferências eleitorais, caso eles pudessem votar. E há essa tendência, né, de Ciro e Bolsonaro entre meninos de 14 e 15 anos também. Então, é algo que, logicamente, eles pegam isso da imprensa, pegam de irmãos mais velhos, de pais, de tios. Mas é uma informação que está chegando neles também. E há uma certa guinada dessa parcela da sociedade que está começando a pensar política, a discutir política, também numa guinada à direita, né? E isso é preocupante, porque os governos da direita, eles não são muito porosos a um debate mais amplo, a um debate que aceita a divergência, né? Então, o medo que provoca é exatamente isso. E essa sua pergunta, ela vai nesse sentido, né? Dessa preocupação de que um governo de direita possa trazer para o país um momento ainda mais difícil de debate democrático, né? De liberdades de democracia, para que possamos sair desse estado tão frustrante do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista das liberdades.
né? Então causa assim uma certa apreensão para nós analistas, né? E para vocês também jornalistas, porque vocês também sofrem com isso, né? Sofrerão com a falta de liberdade para expressar suas opiniões. Haja vista nos Estados Unidos, por exemplo, o Donald Trump não recebe a imprensa que faz oposição a ele, né? Então ele cria essa bolha que é confortável para ele. Eu não vou receber essa parte da imprensa porque me faz pergunta, me coloca em saia justa e então eu nem sequer recebo esse povo, né? Então ele cria certas restrições à liberdade de expressão da imprensa, né? Verdade, Que é isso um é uma risco. preocupação muito grande e um risco. Agora, trazendo um pouco para a questão local, como analisar uma situação de um candidato à reeleição, ao 4º mandato, governador Wellington Dias, com 3 oponentes competitivos, porém nenhum dos 3 consegue chegar perto nas intenções de voto. Como explicar isso? Olha, o atual governador, ele consegue colocar no seu entorno uma parcela da classe política formidável, né? E aí, desde a Assembleia Legislativa, a lideranças políticas do interior, prefeitos, vereadores. O que se pode questionar é como isso chegou, é como ele conseguiu atrair toda essa gama de pessoas para o seu entorno. E essa é uma questão que deve ser pensada, né? Porque o Wellington Dias, e pouco se fala sobre isso, ele mudou o resultado eleitoral do Piauí. O que saiu das urnas em 2014 não é o que terminou, está terminando o seu mandato. Ele chamou mais de 15 suplentes, então ele muda drasticamente o resultado eleitoral. E isso tem implicações no pleito de hoje. Ou seja, ele mudou metade dos eleitos. Então, essa parcela fica sendo cliente dele, fica sendo subserviente a ele, né? Então, ele só com os suplentes, ele já teria a maioria praticamente da Assembleia Legislativa. Aprovaria qualquer processo, qualquer projeto de seu interesse. Algo que ele não precisaria ter feito. O Wellington Dias foi eleito com 1 milhão de votos. Poderia ter governado para o povo, poderia ter governado para resolver os problemas da sociedade e fazer um governo menos político. O governo dele é um governo eminentemente político, um governo para políticos. Então não pode reclamar de político, porque ele governou com eles e para eles. E quando você governa para político, você não governa para o povo. É uma opção que você faz. Quando você governa para a polícia, você governa para os ricos. Você governa para uma parcela da sociedade que não é a maioria da sociedade. Quando você governa para o povo, você faz um governo de esquerda. Quando você governa para a polícia, você faz um governo de direita. E as alianças, os arcos de alianças que o Wellington Dias tem entabulado nos seus pleitos, são todos eles voltados para a direita. É MDB, é PP e os seus asseclas. Então o governo é um governo todo ele fatiado para os ricos. Os partidos pequenos de oposição, esses continuam na oposição. A esquerda continua na esquerda. E ele fez uma opção pelos políticos, ele fez uma opção para governar com os donos do poder. O governo do PT é o governo dos donos do poder. Então fica fácil você disputar uma eleição com os outros. Numa bancada de 30 deputados, nós temos aí 4, talvez, gatos pingados que ficam reverberando uma oposição, que não é de esquerda, uma oposição de centro-direita. Você diria então que ele neutralizou o discurso da oposição? Não necessariamente, com essas alianças? Não necessariamente ele neutraliza o discurso, mas ele neutraliza uma possibilidade de ter um número maior de opositores. E aí ele fica com o queijo e a faca e o prato na mão para distribuir isso entre os seus aliados, né? E são muitos os aliados. Então, ele tem essa característica, essa grande característica do governo de Wellington Dias, que eu acho que perdeu uma chance de ser, nesse terceiro mandato, reconhecido como a figura de maior proeminência na política do Piauí em toda a sua história.
talvez, quem sabe, ultrapassando o Wellington Dias. Porque simplesmente governar com a grande maioria que ele tem na mão é fácil, é relativamente fácil. E é também difícil porque você tem que atender a essas demandas que são muitas. Administrar, né? Todos Administrar esses interesses e interesses de gente grande. Não é interesse da gente pequena do interior. Porque a despeito, né? Inclusive a despeito da ausência de poder, a despeito da ausência de governo, o Piauí deu alguns passos, né? Em direção ao progresso. E às vezes é menos mesmo uma característica da presença do governo e mais uma iniciativa da iniciativa privada, né, dos empresários, que viram aqui uma possibilidade de produzir energia, de produzir grãos, e mesmo assim não tem como exportar esses grãos, porque o Estado não oferece estradas, não oferece condições para que essa produção seja escoada. Professor, vamos falar então da questão das campanhas pelas quais o Wellington Dias já passou. Em 2002, ele estava numa situação em que o principal oponente era Hugo Napoleão, que vinha de um governo após a cassação de Mão Santa e ganhou o apoio de Mão Santa. O Wellington Dias ganhou o apoio de Mão Santa. Exatamente por conta disso, uma grande parcela dos eleitores, revoltada, né, pelo governador Mão Santa ter perdido o mandato, resolveu apoiar o Wellington Dias. Em 2016, já com a máquina nas mãos, o Wellington tem Mão Santa como principal opositor e Firmino Filho, que havia sido prefeito até 2 anos antes. Em 2014, o Wellington Dias teve como principal opositor Zé Filho, que era o vice de Wilson Martins, e não tinha uma capilaridade tão grande. Esse ano nós temos a oposição dividida entre Luciano Nunes, Elmano Ferrer e Doutor Pessoa, que inclusive sempre aponta como segundo colocado, mas que não é visto por boa parte da população como um gestor que teria condições de administrar o Estado. Nesse sentido, o senhor diria que o Wellington Dias tem tido uma certa sorte de não encontrar, por exemplo, opositores com tanto poder, com tanta capilaridade eleitoral como ele próprio, Wellington, tem? De fato, nós temos aí um arco de candidaturas que não colocam medo no governador, né? Porque são muito frágeis, são candidaturas frágeis. O doutor Pessoa, embora tenha essa capilaridade que você falou no povão, né? É um candidato a governador que tem uma ligação muito grande com o pequeno, com o pobre, com o desassistido, né? E isso ele poderia capitalizar bem, né? Porque o Estado está se sentindo desse jeito, né? Desassistido, desacompanhado, com pouca saúde, com pouca segurança, com pouca educação, com atrasos. Ele poderia capitalizar isso melhor, né? Por outro lado, o outro partido, que é o PSDB, tem um candidato que tem uma atuação política muito morna dentro do Legislativo. Luciano Nunes sempre teve uma atuação morna, que não fazia medo a ninguém, não ia para cima. Provavelmente um outro candidato do PSDB, lá mesmo da Assembleia, pudesse ter mais um apelo, né, um apelo político para enfrentar de igual para igual, ou com mais força, o governador Wellington Dias. E Elmano Ferrer, embora tenha feito um trabalho breve, mas com grande visibilidade na capital, ele é pouco conhecido no interior e a sua atuação dentro do Senado era muito, muito fraca, muito desconhecida, né? Trocou de partido 2 vezes durante não o início do marcou, mandato. além desse fato negativo de você ficar mudando de legendas, a atuação política dele dentro do Senado foi muito, muito desconhecida, muito fraca, não teve visibilidade. E isso tem um preço na hora da urna, né? Porque ele não passa essa confiança, essa credibilidade de que é um nome forte para dar um alento para o Piauí, tirar o Piauí desse estado de atraso, de abandono, que é histórico, isso é histórico. Mas, enfim, é preciso a gente dar uma alavancada mais consistente em direção ao progresso. Então, ele tem aí, o governador, além de ter muita força política, ele tem 3 adversários com mais
chance, com mais visibilidade, que são, do ponto de vista da disputa, são frágeis, são fracos. E é preciso que eles se desloquem com muito mais vagar nesse sprint final, porque senão a vitória pode vir já no primeiro turno, como aconteceu em 2002, né? Havia 2014 também, 2006 eu imagino que ele ganhou todas em primeiro turno. Mas em 2002 é porque é uma situação um pouco parecida com o que nós temos. Mas foi uma surpresa muito grande também. Mas veja só, em 2002 o governador era um governo desgastado, né, porque representava o compadrio, o atraso, a velha política, e havia a vitimização muito grande de Moraes Souza na época. Nesse momento também nós temos um governo que é também um governo que é um governo do compadrio, que é o governo do conchavo, que é o governo das alianças, que é o governo dos grandes. E aí falta esse nome da oposição. Falta o nome para ocupar essa bolha vazia, que é a bolha que está na oposição, para derrotar esse governo que prefere trabalhar com as elites, prefere trabalhar com os donos do poder, e aí falta esse grande adversário, que não existe. Em 2002 existia. Inclusive poderia ser dois os adversários de Hugo Napoleão. Poderia ter sido também Firmino Filho, que declinou em favor da prefeitura, e aí ficou aquele espaço ainda maior para ser ocupado pela oposição. Virou uma lenda, inclusive, a situação de Firmino. O Wellington. Dizem que ele perdeu um cavalo que passou selado. Pois é, e o Wellington disse que sequer era candidato ao governo, ele era candidato ao Senado. O candidato ao governo era Roberto John, que aí eles trocam, o Roberto John vai para o Senado, e o Wellington disse que tinha mais visibilidade, já tinha sido vereador, deputado estadual, deputado federal. Então é alçado aquela condição, ele ocupa aquele espaço que falta alguém ocupar agora na oposição. Esse espaço não foi ocupado, faltou essa nova liderança, essa liderança jovem, que pudesse se contrapor a esse governo que está aí, né? Esse governo que não tirou o Piauí desse estado de atraso, de miséria, de abandono e de descalabro em que nós vivemos historicamente. Tá certo, professor. Muitíssimo obrigada. Até a próxima. Estamos sempre à disposição. Ok. E essa edição do Bom Dia News fica por aqui. Mais informações em tempo real você confere no portal odia.com. E não se esqueça de seguir os nossos perfis no Instagram e no Facebook. Até amanhã, eu espero você e fique com a gente.